esse trabalho nosso é um trabalho assim que eu me sinto bem participando dessa equipe e sinto assim muito feliz assim a semana inteira, porque a semana inteira tem o trabalho e no dia que reúne todos da equipe, então fica uma coisa muito boa, porque a equipe vem trabalhando e chega o mestre daquele toque, daquela vida. Então o mestre assemelha-se ao foguista, ao que põe fogo na fornalha. E com esse fogo acontece uma coisa boa. Faz a transmissão funcionar, faz o carro andar, faz o movimento. Com esse movimento tem essa coisa importante também, tem a harmonia, porque só tem um movimento porque tem a harmonia. Tem o fogo, tem o calor, tem a fornalha. Então nós, no nosso trabalho diário, é mais ou menos assim. É uma harmonia, é um calor, é uma fornalha. Então quando chega assim o mestre e dá aquele toque, dá aquela esperança, aquela organização, a presença dele, então a gente fica assim muito grato mesmo de estar participando dessa equipe e de estar vendo assim a fornalha esquentar. E o movimento da transmissão impulsionando as rodas e o movimento trazendo o crescimento, trazendo a vida. Então, o nosso trabalho em equipe, um trabalho em equipe, também é assim, é um movimento, é o calor, é a fornalha, é o vapor, é a roda rodando, é a vida chegando, é a vida fluindo, é a beleza da vida, a clareza, o movimento. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema de hoje é o que separa hoje tantos seres humanos da luz. Então a gente vem trabalhando assim, trazendo assim o entendimento que a gente tem sobre o que separa tantos seres humanos da luz. Uma coisa muito importante assim num relacionamento é a consideração. Porque um relacionamento, ele é uma vida inteira e ele é alguns anos, algumas décadas. Então, tem coisas assim muito importantes, como por exemplo, quando num relacionamento entra uma maneira que dificulta a consideração, então esse relacionamento traz um distanciamento da harmonia. Porque uma harmonia, ela assim, é toda uma engrenagem, é a engrenagem e a transmissão. Num relacionamento é igual, é uma harmonia. Se falta essa harmonia, falta um dente da engrenagem, começa a ter saltos. E numa vida diária não pode ter saltos, tem que ter uma harmonia. Começa a ter saltos, começa a distanciar da luz. Então, na vida nossa diária é assim, é uma harmonia. Faltou a harmonia, faltou a beleza, faltou a consideração, entra a degradação. Entrando a degradação, há um distanciamento da luz. O aproximar da luz é a beleza, é a nobreza, é a gentileza, é a presteza mesmo. Então nós temos assim no nosso dia a dia de observar. Quando a gente trabalha numa empresa que não traz nenhuma grandeza, quando a gente tem um relacionamento que a gente tem que ceder para manter o relacionamento, então não está havendo uma beleza, uma harmonia, um crescimento, está havendo uma diminuição. Está havendo um empobrecimento. Quando há empobrecimento, então fica como a engrenagem que está faltando o dente, que está faltando a harmonia, que está faltando a sincronia. Então, esse caminho não vai longe. Então, o que separa hoje tantos seres humanos da luz é uma harmonia num relacionamento, é uma coisa boa. O relacionamento tanto faz ser na casa da gente como ser um relacionamento profissional. E em um relacionamento tem que ter um horizonte, tem que ter uma harmonia, tem que ter um bem-estar. E nós trabalhamos assim. Precisa de trazer todos os dias
os 10 mandamentos para o nosso dia a dia, fazendo parte assim da nossa importância, do nosso horizonte, porque hoje nós temos uma impressão assim que a norma temporal está mais rápida, está passando mais rapidamente o tempo. Então o movimento ele tem que ser feito ontem, porque hoje já tem que ser o segundo movimento. Então, o nosso trabalho, hoje o tema do nosso programa é o que separa tantos seres humanos da luz, e a gente vem assim observando que se a pessoa não se esforça para ela caminhar, para ela movimentar, para ela ter um tempo dela, então normalmente a gente fica assim como todos os outros ficam. Então nós temos que fazer um esforço assim para arrumar um tempo para nós. Quando a gente tem vontade de mudar a irradiação do nosso sangue, de mudar o jeito da gente pensar, o jeito da gente viver, então a gente tem que fazer esforço, porque quando a gente quer mudar, então a gente tem que ter informações e instruções. Uma maneira de ter as informações, as instruções, é estudando o livro Na Luz da Verdade, porque o nosso propósito, ele é um propósito assim pequeno. Nós não temos uma força assim, que a gente conhece alguns relatos assim, daquele homem que faz esforço, que debaixo da chuva para chegar em casa, para levar o recurso para dentro de casa, que faz esforço de sair cedinho de casa para poder arrumar o recurso para trazer para dentro de casa. Então hoje eu vejo assim que essa qualidade de pessoas com um esforço assim, com uma dedicação, tem diminuído. Só que tem outra coisa assim bem séria também. Se não tem o esforço, não tem a mudança do sangue. Nós somos a qualidade do nosso sangue. Então, para nós melhorarmos, tem que mudar a qualidade do nosso sangue. Somente com esforço. Então muda a irradiação, a pessoa muda a frequência. Então a carne da pessoa, o sangue, o espírito da pessoa tem que ficar impregnado assim com os ensinos, porque uma mudança agora tem que ser assim bem perseverante, porque se nós analisamos assim, uma época atrás, éramos nós mesmos que já tínhamos feito muitas promessas, muitas palavras bonitas e que não cumprimos. Porque nós que estamos hoje na Terra, somos os que estivemos antes também. Porque se a Terra hoje se encontra assim, é um processo gradual. Então somos nós que estivemos anteriormente, então somos nós que participamos da decadência, somos nós que colaboramos para essa decadência que se encontra. Hoje todo um sistema se encontra decadente, a gente vê o jeito das pessoas, o costume, os alimentos inadequados, os trajes inadequados, a falta de beleza no vestir, a falta de conhecimento dos alimentos. Muitas vezes a pessoa fala assim: eu não gosto desse alimento. A pessoa não tem que gostar do alimento, ela tem que conhecer o alimento e tem que saber a propriedade daquele alimento e o benefício que aquele alimento traz. Porque cada alimento tem uma cor, cada órgão, cada víscera tem uma cor. Então, se hoje a gente ouve uma pessoa dizendo assim: eu não gosto desse alimento, então a gente vê que essa pessoa é pouco esclarecida, falta esclarecimento. Se a gente vê hoje uma pessoa trajando-se de qualquer maneira, então está faltando nobreza. Porque há poucas décadas a gente via assim a beleza no traje, no talhe, a beleza na elegância, no vestir, a nobreza no andar, a nobreza da gentileza, do relacionamento. Se hoje está faltando tudo isso, somos nós que somos os culpados, porque na época anterior que colaborou para a decadência éramos nós que se encontrava nessa terra. Então hoje, se a gente tem um propósito, esse propósito precisa ser mais firme dentro de nós,
precisa da pessoa arrumar um tempo para ela, porque se ela já levanta um pouco atrasada, se ela não tem um costume, se ela não tem um conhecimento de alimento, se ela não tem uma beleza no vestir, então tem outras coisas também, então tem a decadência. Porque uma coisa que marca muito a elevação da pessoa, por exemplo, é a elegância no alimento, é o jeito bom de quando a pessoa está alimentando, pouco ruído, porque aqueles que se encontram ao lado também está alimentando. Então a gente vê assim uma evolução, uma nobreza. Então a nobreza é que faz parte da evolução. O respeito a outra pessoa, isso é uma coisa normal, porque se a gente respeita a outra pessoa, então tem um sistema hierárquico, consequentemente, não vai ter uma folga para o outro não nos respeitar. E a gente tem que diferenciar as palavras que se colocam no nosso idioma, no nosso vocabulário, como muitas expressões, como tem que aceitar qualquer pessoa. Não temos que aceitar ninguém. Nós temos que respeitar as pessoas. Se a pessoa quer entrar num processo de decadência, ela pode entrar. Não está relacionado assim que eu tenho que ir para a decadência com essa pessoa. O que eu tenho que fazer é esforçar-me. Se a pessoa está interessada em melhorar, eu posso ver até onde eu posso ajudá-la. Além disso, eu não posso, porque normalmente quando a gente observa assim, uma evolução é um processo interior. O que está no degrau de cima, ele pode descer e dar a mão para aquela pessoa. Então, no processo interior de relacionamento também é assim. O evoluído desce, porque ele se encontra num grau mais elevado. Agora, se ele descuida, ele mantém-se no degrau que ele desceu. Então, na vida interior é assim. Nós temos que fazer um esforço se o outro estiver fazendo algum esforço. Senão, a gente desce e vai ficar no degrau de baixo. E o que faz com que hoje muitos seres humanos se distanciam da luz são as expressões inadequadas que nós ouvimos assim, que fala que tem que aceitar a pessoa como ela é. Não podemos. Nós temos que aceitar a pessoa que tem feito esforço para melhorar. Porque acontece essa coisa bem interessante assim. Na vida diária, a gente vê que se a gente está num degrau de cima e a outra pessoa quer subir, a gente tem que descer, inclinar o corpo e dar a mão e puxar a pessoa. Na vida interior é igual. Se a gente quiser conviver com uma pessoa que não tem costume bom, a gente tem que descer, porque não tem como a pessoa que não é evoluída subir, mas o evoluído pode descer. Então a gente tem que estar assim muito presente com o propósito. Muitas vezes a gente pensa que a família é uma coisa muito importante. A família é uma coisa assim relativa, porque se a gente observa as condescendências na família, está uma coisa assim decadente, porque ninguém da própria família vem fazendo o esforço. Eu digo assim, da minha família, e a gente pode observar na família de cada um. Então, na minha família, que eu estou dizendo do que eu conheço e do que eu conheço das famílias com quem eu relaciono. Então, é assim. As famílias, a gente fica fácil de observar na família que a gente pertence. Se na família que a gente pertence, então não é diferente em outras famílias, porque não tem como, nós moramos na mesma sociedade, é o mesmo rio poluído, o mesmo ar poluído. Então nós somos essas pessoas. Então é assim, em uma família não tem um irmão, uma pessoa da família que vem ajudando o outro num posicionamento, de uma maneira. E aquele que está querendo adquirir costume que não é bom, ele vem fazendo um esforço para fazer os outros ficar como se fosse normal aquela decadência.
ele sempre está permitindo, ele está sempre concedendo, ele é sempre gentil, ele é sempre amável, ele tem sempre a presteza, porque as trevas é assim. Então ela vai trazendo assim para o lodo, na moleza, no macio, na permissão, no conceder. Então, quando a gente quer fazer um esforço para sair dessa situação, a gente tem que ser cuidadoso. Para andar no caminho da luz, a gente tem que ser discreto, porque a própria família puxa a gente para baixo. A própria família vai nos concedendo o marasmo, vai nos concedendo as coisas para facilitar a nossa decadência. Então, o que separa hoje tantos seres humanos da luz é essa moleza de cada um, a falta de interesse, a falta de empenho. Não tem como a pessoa amanhã estar melhor se hoje ela não trabalhou para o amanhã. Então, quando a gente tem uma plantação, fica fácil assim, faltou água, amanhã ela está seca. Então, amanhã não tem jeito da pessoa começar uma nova etapa. O começo de uma nova etapa é hoje. Então, na família, a gente tem que observar isso, que na própria família, a gente às vezes não pode contar com uma pessoa. A gente conta com a pessoa para ajudar a passar o tempo. Mas se a gente começa a fazer uma progressão na vida do nosso pai, na vida do nosso avô, na vida dos nossos tios, que já estão assim com muitas décadas lá na frente e que não construiu nada na vida interior dele, então a gente vê assim que ele se encontra só. Ele não tem uma palavra sábia, ele não tem um posicionamento, ele não tem um costume bom. Então, o que acontece aí? Nós temos duas vidas, a vida interior e a vida social. A vida social é a vida da família e que durante um tempo também nós tivemos a vida profissional, no relacionamento profissional, que é onde a gente precisa de ter a maneira do sustento. E depois ficou sozinho na vida, porque se tem o saber, tem a consideração. Se não tem o saber, não tem a consideração. Se a pessoa continua dentro da casa da gente com muitas décadas, é porque tá bom. Está todo mundo acomodado, ninguém está fazendo o esforço, ninguém está se movimentando. Então, o que separa hoje tantos seres humanos da luz é essa falsa bondade. Porque o que nós temos que fazer é usar os talentos que o Criador nos deu. No tom de voz da pessoa, a gente vê que algumas pessoas ficam enraivecidas. Quando uma pessoa, num grupo de 3 ou de 4, relata um assunto e que aquele assunto não tem uma verdade, então um dos que estão no grupo fala assim, aí você conversa para boi dormir. Como que essa pessoa pôde falar isso? Ela pôde falar pelo tom de voz que ela ouviu. Então, no tom de voz, a criança também sabe quando aquele tutor está falando com ele numa questão de definição. Então ele cuida das obrigações. Com o tom de voz, ele vai cuidar ou não das obrigações, dependendo do tom da voz. Então a gente vê isso assim toda a época da vida da pessoa, quando a pessoa está desenvolvendo um processo interior de ficar mais atenta. Porque o cachorro não se engana. Passa a pessoa na rua, o cachorro fica violento, mas aquela pessoa apresentava como boa, porque dentro dela não é boa. Por isso o cachorro manifestou daquela maneira, porque o que essa pessoa fez foi fazer com que o cachorro se sentisse inseguro, por isso ele tornou-se violento, que é a maneira que ele tem para defender. Agora nós, que somos dotados assim de muitas qualidades, estamos descuidados, não percebemos o tom de voz da pessoa, não percebemos assim que temos que descer degrau para ajudar a pessoa, e se nós descemos degrau, nós estamos descendo nível interior. Aqui, no nível que nós nos encontramos na Terra, todas as coisas parecem iguais, não são iguais.
A gente vê assim que cada coisa tem um tom, cada fala tem um tom, cada pessoa tem uma digital. Não tem dois animais iguais, não tem dois polegares iguais. Então somente nós é que estamos assim muito dispersos, muito decadentes, muito descuidados. Só que tem uma coisa acontecendo assim bem interessante mesmo com a nossa Terra. A norma temporal está mais rápida. Então uma pessoa fala assim, puxa, já é tanto o número do mês do ano, já é tanto, e parece que foi ontem que o ano iniciou. Então nós somos assim. Então quantos dias passa e que nós estamos pretendendo fazer determinada coisa? Então é assim, quando a pessoa tem vontade de caminhar no caminho da luz, essa pessoa tem que esforçar-se, ela tem que movimentar. E o movimento dela tem que ser um movimento discreto, porque a própria família vai concedendo as permissões para aquela pessoa continuar na decadência. Então, uma criancinha que era pequenininha ontem, hoje já é velha. Passa rápido as décadas. Então a pessoa acha que ela vai ter muito tempo pela frente, não tem nada definido em tempo nenhum. O tempo que a pessoa acha é o morno, que ela acha que sempre vai ser aquilo como ela acha que tem que ser. Então a pessoa precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, precisa ser vigilante e desenvolver a condição de ouvir melhor a intenção que acompanha cada voz. Então, nosso trabalho e o nosso tema de hoje é o que separa hoje tantos seres humanos da luz. A gente vem assim trabalhando com a pessoa. É a pessoa que tem que ver o que é que faz ela ficar assim na moleza. Porque o trabalho é um trabalho. O trabalho é um movimento, é como o riacho, ele tem que movimentar. Nós não temos assim uma maneira de achar que a gente vai ficar parado e o trabalho vai ser feito. O trabalho não vai ser feito. Isso aí a gente observa muito assim para aquelas pessoas que estão assim numa moleza na vida e que querem que outros também entrem naquele processo de decadência, de moleza mesmo. Então a falta do movimento traz o enrijecimento. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que tem coragem de expor-se à clareza da vida, à clareza de como ela se encontra internamente. Então, a vida interior da pessoa, que é a vida verdadeira, é o jeito que a pessoa é. E a gente vê como a pessoa é internamente, como ela é externamente. Do jeito que ela se comporta externamente, é o jeito que ela também vive internamente. Então, uma evolução é um movimento. Não tem uma maneira assim de achar que a evolução vai vir até a minha pessoa e eu vou ficar parado e amanhã vou me tornar sábio. Não tem. Eu tenho que me movimentar hoje. Eu tenho que me movimentar também amanhã, porque ontem eu já tive que ter movimentado. Então o nosso empenho, a nossa clareza é assim, é um esforço, é uma dedicação. E a gente observa assim que o esforço, quando a gente observa uma cidade, fica fácil da gente observar na casa da gente também. Não tem assim uma evolução, tem uma moleza. Um povo evoluído é um povo também que respeita as outras pessoas. Então, se a gente analisa na casa da gente, a gente analisa na cidade, a gente vai vendo que não tem um povo evoluído, tem um povo esperando uma possibilidade de serem beneficiados. Só que se a gente fizer uma progressão na casa da gente, na vida dos nossos pais, na vida dos nossos tios, dos nossos avós, então a gente vê que não houve um crescimento interior, não houve uma grandeza dentro da pessoa, porque a evolução é uma grandeza interior, é o jeito exterior é o jeito interior, é uma consideração.
Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela aprende a parar, ela aprende a ver a vida como é o melhor caminho que ela precisa de caminhar. Então ela começa a refletir. Muitas vezes a pessoa tem que continuar em um determinado caminho por um tempo, mas ela tem que ir marcando as mudanças que ela precisa de realizar. Então um tempo é um tempo. Essa realização é ontem, porque se ontem foi plantado aquela semente de abacate, então ele já mudou o jeito daquela semente. A vida é um movimento. Quando a pessoa acha que tem muito tempo, é bem sério, porque eu conheço alguns casos que a pessoa achou que teria um tempo até na próxima terça-feira, até na próxima sexta-feira, e aquela pessoa com quem ele tinha que apresentar as contas, a pessoa morre. Então ficou uma pendência, ficou um pendor. Agora, como é possível esse resgate? Então, um tempo é ontem, um tempo é agora. E amanhã nós somos o que nós fomos agora, o que nós somos hoje. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição. Quando a pessoa estuda esse livro, a pessoa começa a resolver as pendências e começa a trabalhar em cima dos pendores. Porque um pendor é aquilo, a pessoa está no degrau de baixo, ela quer dar a mão para aquela que está no degrau de cima, mas o que ela faz é puxar a pessoa de cima para baixo, porque é mais fácil vir para o pendor, é mais fácil vir para a pendência, é mais fácil descer, porque a pessoa que está no degrau de baixo não vem fazendo esforço para melhorar, porque se ela fizesse esforço, ela não queria nenhuma gentileza, porque depois ela tem que reparar aquilo que ela recebeu. Então, quando a gente quer caminhar, a gente vai tirando as peias, vai tirando as tendências, vai tirando os pendores, porque o caminho é sozinho. Mesmo a gente caminhando ao lado de outra pessoa, a gente vê que a outra pessoa tem um outro ângulo de visão, ela está num outro ângulo com o olho dela. Então, duas pessoas têm dois caminhos diferentes. Então, o que pode fazer é caminharem lado a lado por um tempo. Então, a maneira mais correta, assim, para a gente caminhar é sozinho e estudando o livro Na Luz da Verdade. A outra pessoa é que faz esforço para caminhar com a gente. Então a gente precisa de ir analisando assim o nosso dia a dia e observando o que separa hoje tantos seres humanos da luz, é que essa maneira assim de querer sempre ajudar, de querer sempre colaborar com outra pessoa. Não tem um jeito, a evolução é individual, a gente observa pelos mensageiros, sempre eles estão sozinhos, sempre eles estão caminhando sozinhos. Então um esforço é pessoal. Estuda o livro Na Luz da Verdade. O nosso dia a dia, ele é uma coisa muito boa, porque quando a gente tem o costume assim de ver o amanhecer, a gente fica muito grato, porque todos os dias o amanhecer é diferente. Não tem assim um amanhecer como o outro, mesmo tendo chuva ou não tendo a chuva. Então, a alegria da vida, ela é diária. Quando a gente analisa assim cada coisa que acontece conosco, cada coisa que acontece dentro da casa da gente, com o trabalho da gente, então a gente vai ficando assim muito feliz, porque todos os dias as coisas são diferentes. Uma pessoa não é igual todos os dias. A gente observa assim que a pessoa muda. E se a gente está olhando para a pessoa, se a gente tem o costume de olhar para a pessoa, a gente fica feliz, porque a gente vai vendo aquela pessoa e melhorando, e crescendo, rejuvenescendo. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, acontece essa coisa boa na vida dela. Ela vai melhorando, ela vai rejuvenescendo.